2, 1. Oi, filhos! Aqui é a mãe de vocês! E, filhos, a conversa de hoje, pra mim, é muito importante e eu quero que vocês escutem com muito carinho. A conversa de hoje é sobre enxergar o meio copo cheio. Mas pra isso, eu vou contar uma história antes da avó de vocês. A avó de vocês era uma pessoa que enxergava o mundo de uma forma muito bonita. Mas ela também foi uma pessoa que passou por muitos problemas. E quando eu falo isso, eu falo principalmente sobre problemas de saúde. Desde que eu era novinha, eu lembro de acompanhar muitas vezes a minha mãe indo para o hospital. Mas a questão que mais me admira na avó de vocês foi que, assim, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, lá para 2014, a avó de vocês, ela veio conversar comigo e falou assim: filha, a mamãe vai começar a fazer um tratamento que talvez vai mudar um pouco as coisas, mas esse tratamento vai salvar a vida da mamãe. E naquela época eu não entendia muito bem o que era que ela ia fazer, enfim, etc. O tratamento em si, na verdade, era hemodiálise. O que é isso, filhos? O rim da avó de vocês tinha parado de funcionar. Ele não funcionava mais e não tinha mais como ela viver sem um rim, né? A avó de vocês ficava ligada numa máquina com, tipo, agulhas aqui na veia dela por mais ou menos 5, 6 horas, 3 vezes na semana, pra fazer o rim dela funcionar. Então, ela só conseguia estar vivendo por conta daquela máquina. Um tratamento que muitas vezes acaba debilitando poucas pessoas, impossibilita, por exemplo, de viajar pra longe, porque a pessoa tem que estar um dia sim, um dia não ligada a essa máquina. Então, é um tratamento que muitas vezes as pessoas enxergam como um problema. E muitas vezes as pessoas olhavam tanto pra mim quanto pra minha mãe com um olhar de dó. Um olhar de tipo, nossa, tadinha, a mãe dela faz hemodiálise, ai, pobre, coitada. Só que eu nunca entendia porque as pessoas me enxergavam desse jeito. Por quê? A minha mãe nunca demonstrou que ela estava sofrendo. E uma vez eu resolvi perguntar pra ela porque as pessoas olhavam pra mim com um olhar de dó e porque ela não reclamava de fazer hemodiálise. Porque ela sempre passava uma energia muito boa, sabe? Uma energia muito, tipo, alegre, de gratidão e etc. E ela falou assim pra mim: Emi-chan, a forma como ela me chamava. Tem muitas pessoas que enxergam a hemodiálise, esse tratamento, como um problema, como um empecilho pra poder viver e fazer as coisas. Nossa, que saco fazer hemodiálise. Só que eu nunca pensei dessa forma. Pra mim, era ao contrário. Eu pensava, nossa, ainda bem que existe a hemodiálise, ainda bem que existe essa máquina pra eu poder viver. Imagina se fosse um problema mais sério, um problema no coração, um problema que não tivesse solução. Eu não enxergo a hemodiálise como um problema, eu enxergo a hemodiálise como uma solução. E a partir daquele momento, eu comecei a entender o que é enxergar o meio copo cheio. Eu entendi que é enxergar a vida de uma forma muito mais leve. A minha mãe, a avó de vocês, tinha de tudo pra viver a vida com raiva, viver uma vida assim, nossa, que saco, viver uma vida rancorosa, uma pessoa ranzinza. Mas muito pelo contrário, ela enxergou a vida de uma forma muito alegre. E fora isso, a avó de vocês também perdeu o pai dela quando ela tinha 13 anos. Só que eu nunca vi ela reclamar disso, sabe? Ela encarar isso como um problema, encarar como, nossa, que saco isso. Ela falava, ainda bem que eu tive a oportunidade de conhecer o meu pai. E eu acho que por isso que quando a avó de vocês se foi, eu não fiquei frustrada, eu não fiquei com raiva. Porque eu entendi que ainda bem que eu tive a oportunidade de viver 16 anos da minha vida com ela. Tive muita sorte de ter ela como mãe. E assim, fazer cirurgias, tomar remédio, enfim, não se tornaram problemas, se tornaram soluções, que ainda bem que existem essas ferramentas pra salvar a minha vida. É isso. Beijos, filhos.